Underground, a gente começou em 2013. 2013 foi um grupo de amigos e familiares, assim, tudo junto. A gente, na intenção de evangelizar, de evangelização. Na época a gente tinha muito contato com arte circense, evangelismo de impacto, e a gente foi desenvolvendo nisso. A gente dava treinamento nas igrejas, dos amigos, assim mesmo, e depois do treinamento a gente ia pra rua para fazer evangelismo em alguma praça, algo assim. Daí cuspia fogo, fazia malabares, e tudo isso daí. Truque de mágica e tal. E a gente começou a entender, comecei a entender uma necessidade de criar um vínculo com as pessoas. Porque a gente fazia o evangelismo, falava de Jesus e acabava que não via mais as pessoas, né? A gente nunca mais via as pessoas. Porém, né, nessa história de evangelizar e plantar essa semente e não ter a continuidade, faz uns 4 ou 5 meses que o menino me chamou de uma conversa que eu tive com ele no Vitória Regia, na praça, na pista de skate lá, 5 anos atrás. Nossa, que interessante. 5 anos atrás. Eu falei, caramba, né? A gente planta semente, fala do evangelho. 5 anos depois o menino foi despertar, disse que queria mudar de vida e se entregar para Cristo, assim. Cara, uma semente plantada há 5 anos atrás é bem que o Paulo fala, né? Uns plantam, os outros E seguem. o crescimento é Deus que dá. Que massa, Então, cara. assim, então não tem... Mesmo a gente entendendo que a gente pode criar vínculo com as pessoas, desenvolver relacionamento, anunciar o evangelho, plantar uma semente, mesmo que a gente não vai ter mais contato, vale a pena e dá frutos, dá frutos. A gente às vezes pode não ver, mas dá. E aí entendendo assim que a gente tinha que criar relacionamentos, vínculo com as pessoas, a gente pensou em estudar um pouco mais. Daí a gente foi fazer intercâmbio com outras missões, estudar, a gente fez o curso de missão integral lá na Missão Sena. Eu e o Thiago, a gente fez na primeira turma lá. E no semestre seguinte a gente conseguiu fazer aqui em Sorocaba já com a galera da missão e outras pessoas. E a gente, daí Deus foi encaminhando, assim, Deus foi mostrando o caminho, o próximo passo, e a gente foi dando esse próximo passo. Daí quando a gente começou a entender que a gente tinha que se focar mais para as pessoas em prostituição, que foi algo assim simples, não teve nada, não desceu um anjo do céu, não teve... Nada miraculoso, né? Nada assim... Foi um simples entendimento, assim, que em uma das aulas tinha um professor, o missionário Ricardo, ele falou assim, olha, Jesus no tanque de Betesda, Jesus chegou lá e todos eram doentes lá no tanque de Betesda. E Jesus curou uma pessoa só, que era ali o pior dos piores. Quem não tinha amigo, quem não tinha dinheiro, quem não tinha nenhum familiar e estava lá mais tempo. Jesus curou essa pessoa. Então, às vezes, a gente não consegue socorrer todos, mas a gente pode olhar para quem não tem ninguém por ele ou por ela. Que é de fato o que mais precisa, né? Hoje. Porque aquilo, na nossa pré-conversa, antes da gravação do vídeo, cara, é bastante pessoas para cuidar. Sim. Mas identificar um mais doente, né? Isso é bastante legal que vocês estão fazendo lá. Sim, e assim, Deus encaminha, né? Deus, o Espírito Santo sopra para onde Ele quer. Então, se você entende que, igual, assim, não é só as pessoas que carecem de, tipo, pobres que precisam do Evangelho. Eu conheço alguns amigos que eles faziam um grupo de estudo, de ensino bíblico para crianças, num bairro, assim, num condomínio super de gente muito, muito rica, assim, sabe? Gente milionária. Nossa. E eles conseguiram, através das crianças, começar lá a evangelizando as famílias. Então, Deus vai soprando para onde Ele quer, né? E no meu caso, soprou para as pessoas de prostituição. E aí, numa simples análise assim para a cidade, quem é a pessoa que não tem alguém para ajudar, para socorrer ou para anunciar o evangelho? As crianças precisam, mas tem algumas pessoas que ajudam. População de rua tem algumas pessoas que ajudam. Pessoas na drogadição, algumas pessoas ajudam. E naquela época que eu soubesse, não tinha ninguém para as pessoas em prostituição, tanto os travestis e as mulheres. E é por isso aí a gente parou para estudar. A gente parou para estudar, para aprender mais sobre a questão da prostituição, as questões da sexualidade,
da homossexualidade, da questão transexual, tudo. 1 ano estudando para daí começar o trabalho lá. Você se preparar durante 1 ano 1 ano. para começar a trabalhar com esse tipo de pessoa. Sim. Ou seja, então não é nada de você pegar e falar assim, eu quero fazer e meter as caras a fazer. Tem que ter um estudo. A gente tem que saber onde, assim, se a gente ama alguém, a gente quer saber o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, a história da pessoa, o porquê ela chegou nesse ponto, para a gente ter a nossa oferta de ajuda, de socorro, de amor, ser carregada de amor mesmo, com importância. Se a pessoa importa, a gente precisa saber o que ela passou, porque quando você tem essa base, quando você olha para uma mulher em prostituição, você sabe que não é uma mulher que gosta de fazer sexo e faz isso para ganhar dinheiro, como a sociedade vai rotular, entendeu? Você sabe que tem toda uma história, que ela pode ter passado abusos, pode ter passado assédio moral, abuso sexual, a questão da maternidade, às vezes o marido abandonou e em uma situação de emergência para alimentar os filhos ela faz e aí a questão que o diabo aprisiona, a pessoa fica num ciclo vicioso e não consegue sair mais. Mas estudar é muito importante. Mas também não é desculpa para não fazer. Para não fazer. Sim, sim. Então, mas estudar é importante, né? Não é desculpa não fazer. Mas também não precisa você fazer sozinho. Sozinho já ninguém faz nada, né? Então, Sozinho já acho que não existe mesmo sozinho. No reino de Deus é sempre nós, né? É o Pai Nosso, Pão Nosso. Tudo é em coletivo. Como vocês iniciam a missão dentro da prostituição? Porque é bem complicado você chegar para uma prostituta ou para um travesti e falar do evangelho assim, sem um preparo antes. Como é esse processo, essa preparação? Então, a gente tem que pensar sempre a longo prazo. A gente, como ser humano, a gente quer o resultado, quer colher frutos, quer sentir que a coisa teve efeito, que está dando certo, né? Mas essa pressa vai só atrapalhar. Como que a gente fez? No começo, a gente ia na rua e só dava boa noite para as pessoas. Mais nada. A gente passou uns 2, 3 meses só dando boa noite. Até que a gente foi questionado porque a gente ia ir lá, tudo. Mas até que o momento começaram a responder o boa noite de volta pra gente. O cumprimento. Então a gente devolveu boa noite, tudo bem, sabe? Tudo bem, você, tudo bem também. E a gente continuou indo, só nisso. A questão da evangelização na rua levava 20 minutos. A gente passava por todas as pessoas cumprimentando. Até que as pessoas acostumando com a gente lá, aí então a gente pôde falar, você tem algum pedido de oração? Sabe? A pessoa tinha um pedido de oração, a gente anotou e orava depois. E assim, gradativamente, sem essa pressa, essa ansiedade que a gente tem. Tem essa questão, e uma coisa muito importante é voltar, é continuar. Porque se você sabe que você vai continuar, a questão do evangelismo ali, o projeto missionário não é para uma semana, 6 meses, você sabe que você vai continuar indo, então você não tem pressa. Você vai lá, aí você volta, você continua. A pessoa que te tratou mal hoje, na semana que vem talvez ela esteja um pouco melhor, te devolva o boa noite. Isso na questão da rua, das pessoas na rua, prostituição na rua. E o que a gente fez para entrar nos prostíbulos, né, que é as casas fechadas assim de prostituição, é aproveitar as datas comemorativas. Que no caso a gente pegou o Natal, a gente comprou um monte de chocotone que as pessoas ofertaram. Aí uma igreja doou várias bíblias, eu não lembro a quantidade, mas foi bastante bíblia, que acho que foi 200 bíblias, acho que as pessoas doaram. E cada bíblia tinha uma dedicatória de uma pessoa que doou aquela bíblia. A pessoa escreveu à mão, assim. Aí a gente pegou essas bíblias, os chocotones, e a gente foi nos prostíbulos. Olha, é Natal, a gente faz um trabalho sério há tantos anos na rua, e a gente sempre faz isso para as mulheres da rua. A gente não quer deixar as mulheres daqui sem esse presente. A gente pode dar o presente? E assim, quando responder o mal com o bem é de Deus. Responder o bem com o mal é do diabo. Responder o bem com o bem é do homem.
Então, se você está lá fazendo uma coisa boa, levar um presente, as pessoas recebem bem. Às vezes a gente tem um preconceito, um medo, um receio, mas é outro ser humano. Então, a gente chegou no prostíbulo fechado lá, com segurança, tudo, portão fechado. Aí deixaram a gente entrar, a gente deu presente para as mulheres e tal, deu um abraço nas mulheres, tudo, dizer que ela era importante, e convidando elas para irem no jantar. Que aí a gente sempre faz jantar também de qualquer coisa, de Páscoa, de Natal, de inverno, de festa junina, para a gente pegar uma data, aproveitar a data, para a gente fazer algo no nosso espaço, no nosso ambiente, e convidar as pessoas para estarem indo lá. Que aí a gente tem espaço para falar do evangelho, para perguntar, e a pessoa está mais à vontade, que o ambiente de prostituição é muito, muito hostil, né? É meio que criar um vínculo, né, com a pessoa. Sim, é a longo prazo. A gente tem que pensar assim que... Não se importar muito com o imediatismo, mas pensar assim na questão do vínculo, né? Sim. É interessante. Sim. E sempre em datas comemorativas vocês fazem esse jantar? Sim, porque a data comemorativa você tem que aproveitar, que como se fosse um pretexto, sabe, para a pessoa se animar para participar. Se for algo fora de data, digamos, é só a gente vai fazer um jantar, a pessoa fica um pouco desconfiada, entendeu? Então você fala, é o jantar de Natal, é o jantar de Páscoa, a pessoa é a festa junina, a pessoa já se anima um pouco mais, assim, por ser uma data já que ela já iria comemorar e vai. Também tem a questão também que elas ficam meio arredias, assim, Sim. por conta das situações que elas já passaram, ou já passaram, ou estão passando. Sim, o ambiente de prostituição é totalmente hostil, totalmente hostil. Então ninguém confia em ninguém. Não confiam nas pessoas, não confiam, porque é um explorando o outro. É isso que acontece, a exploração constante. Então, a hora que você chega lá, a pessoa está nesse modo de desconfiança e para se proteger também. Então, a gente tem que provar que a gente é de confiança, que é a importância da gente continuar ainda, a constância. Então, você sempre está lá, você sempre está lá, você sempre fala que vai voltar e continua, e fala que vai orar, ora, na semana seguinte você pergunta a minha tia está doente, semana seguinte você vai e fala assim, e a sua tia melhorou? Então, aos poucos a gente vai conquistando essa confiança, porque é um ambiente para as pessoas estarem assim mesmo, desconfiadas e tentando se proteger o máximo que podem, né? Sim, como você falou que é um ambiente muito hostil. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram assim, trabalhando nesse meio? Cara, assim, que eu passei difícil com as mulheres, as mulheres, como elas não estão travestidas, é o rosto dela que está lá, então o máximo que ela consegue fazer é dar um outro nome, diferente. Mas é ela mesma que está lá, então elas são bem mais difícil de conquistar, assim, muito mais difícil. Então, às vezes, a gente chegar a desanimar, sabe? Você fala assim, a gente está aqui e não ganha boa noite, não tem uma resposta positiva. Essa questão das mulheres, assim, em específico, foi bem difícil. Teve uma briga de... Um travesti estava agredindo uma outra travesti lá, na rua, e aí você tem que lembrar que bem-aventurados são os pacificadores. então eu tive que entrar no meio da briga. No meio da briga. Tive que entrar no meio da briga para separar. E aí na hora a gente tem a autoridade de Deus, né? E fala em nome de Jesus. E aí o cara falou, não, aqui é assim que funciona. Aqui a gente tudo resolve assim, na agressão, né? No espancamento. Eu falei, não interessa. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai bater em ninguém. Ninguém vai ser agredido. E aí apertou a briga, separou e tal, mas foi muito complicado. E um outro que tinha um travesti estava bem bêbado, assim, aí me abraçou, começou a me esculachar, sabe? Um esculacho mesmo, assim, que a gente estava convidando para um jantar de Natal. Esse dia foi bem complicado, mas ele foi no jantar de Natal no dia seguinte e aí deu pra ver o quebrantamento, assim, sabe? A gente... Em alguns momentos a gente passa a situação assim que a gente está sendo humilhado mesmo, mas e a pessoa depois recebe o bem de você mesmo tendo feito mal para você, né? E nesse momento a gente ganha a confiança das pessoas, que
Essa questão de a pessoa se sentir perdoada, assim, né, de alguma forma, assim, você não guardou rancor ou não foi vingativo, ou não é porque a pessoa te maltratou que você nunca mais vai querer falar com ela ou tentar. Então É porque já é um ambiente hostil, sim, né? Daí eles já ficam com esse medo de, eu maltratei ele, então ele vai me pegar. sim. O famoso te pega na saída. Então, no começo teve momentos de ameaçarem as meninas, a minha esposa e a Larissa, umas travestis lá ameaçaram elas que iam bater nelas e tal. Sim. Por quê? Pela questão de ser mulher, entendeu? Logo no começo, fiz isso bem no começo, lá atrás, lá, não lembro nem que ano foi. Fazia alguns meses que a gente tinha começado e porque a gente continuava indo toda semana. Então acontece assim, quando a galera da igreja faz um projeto missionário, vai lá com as mulheres, qualquer ambiente de prostituição, leva uma rosa, um chocolate, fala Jesus te ama e vai embora, tem essa troca, a pessoa ganha um presente, alguma coisa, em troca de dar uma atenção pro pessoal da igreja. Isso já é comum, estão acostumados com isso. Só que como a gente ia todas as semanas, e a gente sempre estava lá, a gente saiu do padrão, e aí começou a incomodar, entendeu? Nossa. Tipo, o pessoal da igreja vem aqui, mas nunca mais volta. Por que vocês estão vindo? O que vocês querem? E essa desconfiança de sempre alguém estar querendo explorar o outro, aí acho que a gente está tentando algo também, entendeu? Interessante. Sair do padrão assim, a gente acaba incomodando. E hoje, assim, vocês já conseguiram tirar alguém da prostituição? Ou não querendo... Eu entendo. não querendo atropelar, Sim, né? sim. Mas já tem algum relato, assim, de alguém que saiu e aceitou Jesus mesmo? Sim. Ou ainda estão no processo de trabalho? Quando a gente estava com 6 meses de projeto com Sérgio X, teve um rapaz, o Robson, 6 meses, o Robson, ele decidiu por voltar para a família, por voltar a ser o Robson e tal, e a gente foi surpreendido. Mas a gente sabe, a gente tem ciência assim que a gente só estava perto naquele momento, e a obra de Deus na vida dele já tinha começado muito tempo atrás, né? Entendeu? E esse é o caso do Robson e o mais recente agora, né? Que é um menino que a gente acolheu. Já fazia mais de um ano que ele não estava mais se prostituindo e a gente ajudando ele a se manter sem se prostituir. E daí passou o tempo e a gente conversando com ele decidiu por se render para Jesus. A gente acolheu ele agora, a gente tá verificando as coisas para ele poder fazer cirurgia de retirada de prótese e tudo. A gente tá acompanhando ele nessa nova caminhada. Então, ou seja, então é a questão que você falou, é importante acompanhar o crescimento. Sim, assim, eu sempre falo, o maior fruto da vida missionária é continuar. É a gente continuar ligado à videira. A gente é a vara. Então a gente tem que estar ligado com a videira. E aí os frutos vêm através da videira, vêm através de Cristo. Então a gente estando ligado com Jesus, continuando em missão, não desistindo, os frutos vão chegando mais no tempo de Deus, né? No tempo certo. E mesmo que não venha algum fruto, então mesmo que nenhuma pessoa queira se converter, mesmo que as pessoas queiram continuar nessa vida, a gente está indo lá representando que Jesus não representando Jesus, porque Jesus não esqueceu dessas pessoas, sabe? Mas os frutos vêm, né? Vem uma hora ou outra vai vir, ou a gente vai ficar sabendo depois que a pessoa foi, né? Porque eles mudam muito de cidade, né? Essas pessoas não ficam tanto tempo numa cidade só. Até porque acho que fica meio marcado, né? Uma coisa do gênero assim. Aquilo que você falou, é o rosto deles que estão à mostra. O máximo que pode fazer é trocar o nome. Então... Sim. É a questão de fazer mais programa, né? Daí eles viajam muito de cidade para outra, assim. Mas a gente aproveita, assim, quem sabe um outro se converte lá na frente, a gente participou um pedacinho dessa... Mas mesmo que não saiba, né? Depois, no dia, falar, então, você lembra daquela pessoa lá? Então,
ela tá aqui agora. Mas fazendo mais, a gente faz, tem que fazer por, a missão a gente faz obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus por amor a Deus, amor ao Evangelho. A questão de quem vai se converter é o Espírito Santo que vai converter as pessoas, que vai falar com as pessoas. É aquela questão, né? Tem que fazer porque tem que fazer. Sim. O seu chamado é esse e pronto. Se vai, se não vai, não cabe a você. Sim. Cabe a você o que você fez a sua parte. Sim. O primeiro fruto que a gente teve, que a gente entendeu que a gente teve essa dedicação e passar por todos os processos com a pessoa, te levou 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio, para ter um fruto. Sim. Quando eu estava estudando lá no comecinho ainda, fazendo intercâmbio em outras missões, um cara que me ajuda sempre, discipulando, ele falou assim, olha, na organização que eu trabalhava, a gente levou 10 anos para o primeiro fruto com travestis. Ele falou, aqui agora onde eu tô, foi bem mais rápido, levou 6 anos. Nossa, que bênção. Então, a gente levou 4 anos e meio, e eu sempre penso assim, será que se eu desistir hoje de anunciar o Evangelho, será que não vai ser amanhã que alguém vai se converter? Então, eu vou só mais hoje. Porque daí você ganha continuidade. Entendeu? Então, porque a gente sempre fica pensando, né? Porque o cansaço chega. Sim, bate. Sim, a gente... Bate muito. E aquela sensação de Elias, né? Que a gente tinha conversado mais cedo, de estar sozinho. Mas eu acho que é muito gratificante demais quando o Evangelho é pregado. Sim. Então é testemunhar do que Deus fez e está fazendo na nossa vida, sabe? Se ninguém se converter, a gente está sendo fiel a Cristo, ao Cristo que nos chamou, que nos transformou e que nos ama, que é misericordioso com a gente, que nos perdoa todos os dias, né? Que a misericórdia dele se renova todos os dias, todas as manhãs. Então é por Cristo. Se a gente for ver alguém se entregar, se converter, aí é um presente que Deus dá, a gente vê um milagre que Ele fez, sabe? Mas o que tem que o nosso motivo para continuar todos os dias é o amor a Deus. É o amor a Deus. E é muita coisa, né, que faz a gente continuar. Mas toda essa manutenção na nossa vida, quem está fazendo é o Espírito Santo. É a misericórdia dele sobre nós, porque acho que a opção natural do ser humano é cuidar da própria vida, né? O gosto, acho que a gente vai ser sempre tendencioso a cuidar da nossa própria vontade, do que a gente quer, do nosso bem-estar. Mas... Da nossa família, é isso aí. Mas assim, o Jonathan, né? Como ele entendeu o chamado dele? Acho que isso porque, a missão underground, ela é bênção, tá trabalhando, lindo. Mas antes de tudo isso, teve o Jonathan. Sim. O indivíduo. Como você começou a sua carreira ministerial? Ou melhor, como você começou a sua carreira ministerial é péssimo dizer. a sua caminhada cristã. Sim. Você sempre foi convertido, veio de família, berço evangélico, que o pessoal fala, ou não? Como é que foi essa... Então, eu não nasci numa... Eu nasci num lar cristão, porém não tipo um lar cristão por nascer no Brasil, entendeu? Uhum. Então eu nasci num lar cristão, mas não num lar devoto a Cristo. Mas tipo, quando tinha uns 9 anos de idade, assim, alguns irmãos meus foram se convertendo e tal. Uns 9 anos de idade eu comecei numa igreja. Aí meus pais também foram, tal, algo bem simples assim, né? Mas aí depois da adolescência, tudo. E eu acredito assim que a conversão não é um momento único na vida. Eu acho que é um processo, né? É um processo e a gente vai se convertendo de várias coisas. Que Deus vai nos mostrando, a gente vai amadurecendo a fé, a caminhada e vai aprendendo. Então, eu tive um momento de entender que eu precisava de um Salvador. E eu acho que isso foi muito novo, assim, 9 anos de idade e tal. Entendi que precisava de Deus, que amava a Deus. Mas depois eu fui entendendo que eu poderia participar, que eu poderia falar do Evangelho e tudo, mas ainda dentro da igreja.
E Deus foi mostrando, assim, foi algo bem... Não tem o momento específico, sabe? Que eu falo, aquele dia eu entendi. É a questão da gente... a gente sempre ora, né? Deus, faça a tua vontade na minha vida. E se a gente der espaço, Ele vai fazer. A gente ora, Deus, que venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua justiça. E Deus vai fazendo. E foi indo, tipo, ponto a ponto. Igual a gente comecei a me envolver na igreja. Depois a gente começou a se envolver com evangelismo de rua, com evangelismo de impacto, com artes de circo. E aí a gente vai entendendo, Deus vai chamando e eu fui indo, assim, não tem aquele momento Tem aquele momento específico. assim, Não, é agora. não. Então eu acho que Deus, ele tá sempre chamando, sabe? Deus está sempre chamando e dando oportunidade para todos de participar do que ele está fazendo. Todo mundo tem esse chamado de anunciar o evangelho, de seguir a Cristo e de não somente crer, mas também sofrer por ele. Também sofrer por Cristo. Então, anunciar o evangelho é a gente renunciar a algumas coisas, sabe? A gente precisa entender isso, assim, algumas coisas eu não vou poder usufruir, algumas coisas eu não vou conseguir viver, algumas coisas que eu vou me culpar por não participar. Tipo, por exemplo, eu não vou conseguir passar tanto tempo com a minha família, sabe? E aí nisso a gente tem que orar muito para entender, para Deus dar esse discernimento da gente entender onde é o limite, sabe? Então, eu não tive um momento específico, mas eu entendo assim que eu fui dizendo sim para algumas coisas que Deus foi me encaminhando. Sabe? Eu poderia ter dito não também e que acho que continuaria sendo cristão, continuaria amando a Deus, mas não ia ter o privilégio de ver Deus fazer milagres assim de pertinho, né? De poder estar nos lugares que Deus está. Que é um menor privilégio. É, Vamos falar a verdade, é um é menor verdade. privilégio. A gente participou de um projeto chamado Projeto Recomeçar, do Pastor Batata, não sei se você conhece. Conheço. Conhece o Pastor Batata? A gente vai muito pra Itaoca, cara. Cara, eu ver uma criança que não tinha osso nenhum. Cara, Deus fazer gerar osso, meu irmão. Sim. É privilégio. Porque as pessoas acham ainda, pensam ainda que Deus não faz esse tipo de milagres que fazia no passado. Mas elas ainda fazem. Sim. Só que você tem que estar no lugar certo. É aquilo que você falou. Né? É interessante essa questão. Sim, a gente está disposto a doar a nossa vida, o nosso tempo para Jesus e consciente, né? Porque eu digo assim, eu vejo muita gente missionário, tal, sofrendo de burnout, eu passei por burnout, porque você tem a questão que a gente doa além do que Deus pede, sabe? Tipo, por exemplo, Deus não vai pedir o seu casamento, Deus não vai pedir para você sacrificar a sua saúde, sabe? Depende, pode ser que Deus peça ainda para algumas pessoas em algo específico. Mas de forma voluntária, você não precisa se gastar à toa, entendeu? Então a gente tem que dizer não para a nossa vontade, abrir mão do que dos nossos planos para dizer sim para Deus, para a vontade de Deus, mas até onde isso é de Deus, entendeu? Não saber ouvir. Isso, e assim, o Jesus, ele é o descanso, é o nosso lugar de descanso. Então, se a gente tá muito preocupado com as coisas, com as tarefas, e esqueceu de que a gente está anunciando uma mensagem de salvação, que a gente está servindo um Deus, que é o nosso Pai, é nosso Rei, e a gente se preocupa muito com a coisa aqui na Terra, com a coisa física, pode ser que a gente se perca no caminho, entendeu? Então a gente tem que dizer não para poder ter o privilégio de ver os milagres acontecer, mas não é muito, porque senão a gente vai para um ativismo religioso, assim, é algo que a gente tem que estar sempre vigiando em oração para não se perder nesse caminho. Numa quinta-feira aí, acho que foi a retrasada, ou a retrasada, eu conversei com o pastor Emanuel da Comunidade do Reino. E ele falava pra gente que a questão do esfriar na fé. Porque você começa a se envolver no evangelho
isso aí acaba virando aquele modo automático, Sim. né? Inclusive em palavras dele, ele falou que acaba se virando profissional de culto, profissional do Senhor, e não mesmo curtindo aquilo que é para ser curtido, que é o ver o Deus através das pessoas e ver Deus nas coisas. Você falou também em relação a aprender a dizer não para certas coisas. Como que isso transitou para você? Quando você aprendeu a dizer esse não? Com muita dor e sofrimento. Com muito erro, na verdade, né? Com muito erro. Muito erro, muito sofrimento, muita dor, porém com persistência. Entendeu? Porém, sem desistir. Então é aprender, chega num ponto que doeu, e aí a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, de saber que a gente excedeu os limites do físicos ou da gente, até onde a gente poderia ir, a gente foi além. Então, esse limite, assim, a gente aprende com conversa, com quem já viveu mais tempo de ministério, de caminhada, e às vezes com nossos próprios erros, entendeu? No meu caso foi com os meus erros, em que eu tive que olhar e saber, olha, e fazer uma autorreflexão, autoanálise, fazer uma autocrítica. Olha, eu estou indo além da conta, não é? Isso Deus não pediu para mim, sabe? Isso Deus não pediu para eu fazer. E aí tem que voltar atrás, pedir perdão para as pessoas que a gente acaba magoando e tal, e se arrepender e tentar ser diferente. Porque a gente acaba pecando por zelo demais, né? Eu acho que o zelo é a nossa vaidade, né? Então, a gente quer fazer algo, quer que saia perfeito, quer que saia bonito, quer que seja grandioso, porque a gente vai assinar embaixo no final. Entendeu? Então, a gente se doa muito, isso que eu falo, tipo, Deus fala assim pra gente anunciar o evangelho. E a gente complica, quer inventar um monte de coisa, quer fazer coisas que Deus não pediu para fazer, porque no final a gente vai assinar embaixo. Então, a nossa vaidade, a gente querer ser Deus, assim, no caso, que é isso que nos trai, entendeu? No meu caso, assim, pelo menos foi assim. O que você diria para as pessoas, para você encorajar as pessoas a fazer a missão? Porque tem muita questão também do encorajamento. Ela quer, mas ela fica tipo, opa, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ah, mas vai ser difícil. Não, tá, vai ser difícil. Tá, mas eu preciso de apoio, preciso disso, preciso daquilo. Ou, não preciso de nada, eu vou meter as caras mesmo. E ou começa e nunca termina, nunca dá continuidade. Qual que é o recado que você dá para esse tipo de pessoa? Para a pessoa que é cristã, que conhece Jesus, foi transformada por Jesus, o que eu tenho para fazer para a pessoa é um convite. É um convite, olha, Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo. Coisas extraordinárias em todos os ambientes. No ambiente profissional, no ambiente das escolas, nas favelas, nos condomínios de luxo, em todos os lugares Deus está trabalhando. Você foi alcançado por essa graça, por esse amor. Você tem algo muito precioso em você e Deus te fez uma ordem, né? Jesus te ordenou a partilhar essa mensagem. Então vem aproveitar a chance, vem aproveitar a oportunidade. Porque não tem o que eu fale que possa convencer alguém, sabe? A pessoa vem ver, sabe? Vem ver. Quer vir um dia ver como as prostitutas dentro do prostíbulo recebem as pessoas da igreja? Quer ver um dia, você vai ver que as mulheres vão falar assim, olha, eu sabia que Deus não ia esquecer de mim. Sabia que esse Natal não ia passar em branco. Olha, esse chocotone eu vou levar para os meus filhos. Então vem ver. Vem ver, é o convite. E aí tem o outro lado da responsabilidade. A gente somos embaixadores do reino. A gente é embaixador do reino. O Pedro fala, né? Eu não vou saber se está certinho, mas Pedro fala que somos o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Povo adquirido para anunciar as boas obras daquele que nos tirou das trevas e transportou para a sua luz. Então, se Deus nos resgatou, Deus nos salvou, Deus nos transformou, tem cuidado de nós, para a gente anunciar as boas obras desse Deus maravilhoso. Então, a gente tem uma responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade.
Então, ir ver e se deparar com essas maravilhas é sensacional. É milagre, você vê um milagre. Seja um milagre extraordinário de cura, seja um milagre de conversão, seja um milagre dos detalhinhos ali, de que a pessoa fez uma oração, às vezes sem fé, e Deus respondeu. E isso é extraordinário, mas a gente tem a responsabilidade, que a gente representa o reino de Deus aqui nessa terra. Então, a gente não pode ser omisso, a gente não tem como ser omisso com isso. Porque a Bíblia é cheia das responsabilidades, é cheia de dizer as nossas responsabilidades. A gente foge porque a gente é egoísta. Né? Porque tem a questão que foge. Sim, sim. E a gente, lá na missão, a gente tem uma escola que é chamada Curso de Missão Integral. A gente falou sobre missão integral, né? Teologia da missão integral. Que é que as pessoas não são só um espírito que precisa ser salvo para ir para o céu. Mas as pessoas é um espírito, uma alma e um corpo. E a pessoa tem o ambiente sociocultural, tem história de vida, tem muitos fatores que a igreja tem que se responsabilizar por isso também, de forma coletiva, né? A igreja toda, né? Não uma pessoa sozinha. E é uma teologia que nasceu aqui no nosso continente, na América Latina. E tem vários pensadores, e um do que mais escreveu os livros sobre isso é o René Padilha. E eu conversei com ele pessoalmente, eu tive a oportunidade de conversar com ele. E eu falei assim, Padilha, por que as pessoas não falam sobre isso? Que a gente tem responsabilidade pelo próximo, que quem ama o próximo cuida do próximo. Ele falou, olha, quando o sacerdote e o levita passou pelo homem caído à beira do caminho, eles passaram de largo e foram embora. O samaritano bom que quis ajudar, que quis fazer algo, ele teve que pagar um preço. Que ele não colocou ali no cavalo dele, no burro, sei lá, levou para a hospedaria, cuidou e ele pagou o preço. Ele deu lá, falou, olha, tá aqui, a hora que eu voltar, eu pago o restante. As pessoas que passam de largo é porque elas não querem pagar esse preço. Ele falou, é por isso que as pessoas não falam sobre a missão, que elas não querem pagar o preço. Que o preço é alto. Sim. O preço assim, Jesus morreu por nós, ninguém mais precisa morrer. Porém, se a gente, se o mundo não gostou de Cristo, matou Cristo, a gente não pode querer ser superior a Ele. Achar que a gente vai agradar a todos, a gente vai ter uma vida boa. Porque o Evangelho é sofrimento. Se a gente olhar para toda a história da igreja primitiva, dos apóstolos, sempre foi o sofrimento por amor a Cristo. E esse sofrimento testemunhou do amor das pessoas por esse Deus vivo. E fez com que outras pessoas se interessassem por esse Deus. Hoje o sofrimento não precisa ser morrer. Não precisa tomar um tiro por não negar Cristo. Por mais que ainda aconteça. Mas aqui no nosso contexto, a questão nossa não é morrer por Jesus com um tiro. Porque isso seria bem fácil. Você nega Jesus? Você falaria, não. Então eu te dou um tiro, você morreu. Acabou ali. O desafio é viver por Cristo todos os dias. Viver para Ele. Ter a nossa vida voltada para a vontade de Deus todos os dias. E isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Tanto é que Adão morreu... Adão pecou... Morreu não, né? Adão pecou dentro do jardim. Sim. Né? Aquela questão que você falou. O viver para Deus todos os dias. Sim. Então assim, a gente não está aqui para ter uma vida boa. O que eu digo, a gente tem que orar e clamar para que o Espírito Santo construa em nós um cristão, o caráter dele, o caráter de Jesus em nós. Porque a gente não pode se entregar de forma naquilo que Deus não pede, porque a gente vai ter burnout, vai ter esgotamento, vai desistir, às vezes até abandonar a fé, ou virar um ativista. Mas também a gente não pode se acomodar de fazer só aquilo que convém. A gente isso é um equilíbrio que é o desafio de tudo na vida, é o equilíbrio. Então, entender, eu não estou aqui pelo meu bem-estar e também não estou aqui para me sacrificar em vão. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer por amor a Deus, por amor a Cristo.
Então, se eu entregar meu corpo para ser queimado sem amor, não vale de nada. Mas se eu deixar minha rotina, os meus afazeres, minhas vontades por amor a Cristo, isso pode ter muito, muito resultado. Então é Deus que vai dar essa demanda, sabe? Para cada um. Para cada um. Algumas pessoas vão abandonar a vida aqui e vão para evangelizar em país muçulmano, de igreja perseguida e sofrer e ter muita dificuldade. Outras pessoas vão estar aqui, vão constituir família, mas vão ser um bom cristão, vai ajudar, ofertar para sustentar esses missionários lá. E tá tudo certo, porque Deus encaminha e sopra como lhe convém. Mas que a gente tem que estar disposto, porque para ter o bem-estar de todas as formas e o triunfalismo e a bênção, isso, aquilo, no Evangelho eu não encontro isso. Se a gente lê os livros do Evangelho, do Novo Testamento, você não vai encontrar nenhum bem-estar, nenhum conforto próprio. É sempre as pessoas dividindo, repartindo, seja o tempo, seja recurso, seja alimento, seja o que for pelo bem do outro, amor ao outro. A gente aprende isso com Deus. Por isso que não existe nada sozinho, né? A graça do multiplicar está no compartilhar. Sim. Tem uma música do Victor Pradella que ele fala essa frase, eu acho essa frase fantástica. Sim. Porque não adianta você só multiplicar. Por isso que Jesus fala, não junteis tesouros na terra. Né? Que é outra, juntei tesouros no reino dos céus justamente por conta disso. Não adianta nada ter um bom emprego, ter um bom salário, faço o que aquilo. Né? Sim. Só vivo pra mim? Sim. Então, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa casa, ter uma boa vida não é problema, não é errado. Sim. A questão é que a gente tem que ter a responsabilidade em olhar para o outro, sabe? Isso não é ideologia de esquerda, isso não é socialismo, não é nada. É assim, Deus confiou a mim os recursos, tudo que eu tenho, quem dá é Deus, não é? Se eu tenho saúde para trabalhar, quem sustenta a minha vida é Deus. Tudo que vem à minha mão é Deus que confiou para mim. Então, não posso, eu vou acumular e vou usar tudo isso em mim mesmo. Não, eu tenho a responsabilidade das outras pessoas. Se tem gente que padece necessidade, que sofre, que precisa de atenção, seja o que for, se eu tenho isso disponível é porque Deus quer usar isso dessa forma. A igreja primitiva repartia de forma que não havia ninguém padecendo necessidade. Então, algumas pessoas que vão ter mais, sempre vai ter, mas o que não pode ter é gente que não tem nada, né? Gente que vai padecer, e eu digo, o que não tem nada não tem o amor, não tem o amparo de uma amizade, não tem o tempo de uma conversa, ou não tem o alimento, ou não tem onde morar, não tem... a pessoa que falta algo. A gente está aqui para suprir isso em amor, não é o ato de dar, mas é o ato de amar. Assim, para as pessoas que querem aprender mais, estudar mais, a Arca tem uma escola, né, de missionários. Como é que elas podem se inscrever? Como é que Isso. ela pode estudar? Isso a gente já está esperando passar o tempo para poder voltar no presencial, mas a gente tem uma escola de missões, era curso de missão integral, que a gente fazia em parceria com a Missão Sena. A gente reformulou a escola, a gente vai fazer escola de missões. O nome ao certo a gente não sabe, mas a gente vai focar as questões das missões urbanas e também missões transculturais e a gente está sempre colocando na rede, né? Tá colocando na internet, quando abre as inscrições para a escola. A gente faz aula presencial aos sábados de manhã e o pessoal que vem para falar é gente que estudou muito a área, estudou muito sobre aquele assunto e atua naquela área no cotidiano. Então, o diferencial é os professores, que são extraordinários, assim. A gente divide muita competência, muito conteúdo e muita experiência. Mas é isso. E, assim, para quem quer aprender mais, cara, sobre missões, sobre a vida missional, tem a leitura, que é ler os evangelhos e aprender com Jesus nos detalhes, sabe? Ler sem pressa. Ver que tem coisas assim extraordinárias, né? Jesus e a mulher no tanque de Jacó. A gente, você lê aquilo com calma, sabe? Entender
que Jesus era um homem judeu, e fala com uma mulher e mulher samaritana. E uma mulher excluída lá dos samaritanos. Então isso não é... Sabe quando a gente pensa assim... algumas pessoas pensam, né? Meu Deus, eu vou entrar nesse lugar, nessa boca de fumo aqui, eu vou entrar nesse lugar de prostituição, no prostíbulo aqui, que se alguém vê eu aqui, que será que vão pensar de mim, sabe? E Jesus vai lá e conversa com a mulher, quebrando todos os tipos de preconceito que podiam ter na época. Então é ler os evangelhos para aprender com Jesus sobre como chegar nas pessoas, como conversar. Ler os livros tem muito livro bom sobre missões. E ver com quem já está fazendo, sabe? Eu gostaria de trabalhar com população de rua. Vai lá em São Paulo na cena. Passa um dia lá com o pessoal. Ou pega umas férias e tira suas férias para ser voluntário de uma organização que já está fazendo aquilo há muitos anos. Que aí você não vai aprender como fazer o certo. Você vai aprender o que não fazer, que é o mais importante, né? É o mais importante. E aí... porque as pessoas tendem a querer reinventar a roda. Sim. Então, por favor, pessoal, não precisa querer reinventar a roda. Vai com as pessoas que já estudaram, já erraram, já acertaram, para aprender muito mais assim o seu chamado, vamos dizer assim, o seu ministério vai começar de uma forma correta. Tem que estudar, pessoal, pelo amor de Deus. Tem que estudar. E assim, quando eu aprendi bastante estudando sobre sexualidade e tal, eu fui em alguns eventos com travestis da Missão Sena e passei uns dias na Missão Sal para aprender como que essas pessoas faziam e para interagir também, para tipo tirar os receios, vergonha e tal. Quando a gente começou a fazer aqui em Sorocaba, aqui na Arca, foi totalmente diferente de todos os lugares que a gente tinha lido, que a gente tinha ouvido falar, que tinha feito intercâmbio. Foi construir algo novo para nossa realidade. Só que se fosse sem a bagagem dos amigos, a gente estaria seria com muito mais dificuldade. Mas quando a gente aprende com quem já está fazendo, a gente não precisa copiar. Mas é saber que é possível, ver que a pessoa continua, como que a pessoa tem a sensibilidade, como que ela contorna as coisas, como que organiza, como que faz, como que anuncia o evangelho e tal. E a gente vem aqui e aplica para nossa realidade, sem querer copiar, entendeu? Fazer igual. Porque o ambiente é outro, a estratégia vai ser outra, vai ser tudo diferente. Bom, bacana. E quais as mídias sociais Da Arca, a gente tem o Facebook e o Instagram, Missão Arca Underground. @Missão Arca Underground. @Missão Arca Underground já encontra a gente já. Eu vou colocar a descrição na bio pra vocês facilitar a vida de vocês. Por favor. É Arca, da Arca de Noé, que é uma arca para a salvação. E o underground é as pessoas marginais, os marginalizados, os undergrounds. Por isso esse nome Arca Underground. Isso. Como que é? Porque é Missão Arca, porque Jesus fala assim que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, em que as pessoas estarão casando, dando-se em casamento, trabalhando, vivendo a vida e vão ser surpreendidas pela volta de Jesus. Então a gente está avisando as pessoas que Jesus voltará e elas têm a oportunidade de serem salvas nessa arca. E o underground é as pessoas que a gente foca mais a nossa ação, as nossas forças. Que underground é subterrâneo, né? Traduzindo ao pé da letra. Mas é uma gíria americana para dizer o underground, o diferente, o subcultura, assim, sabe? Então, a gente é uma arca mais focada nos undergrounds.